Bom, eu mandei você pegar aí Mateus capítulo 15, o versículo é o 18, que são as palavras de Jesus, em que ele diz: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. É quando ele afirma que o mal não é o que entra pela boca, é o que sai da boca. Porque tudo aquilo que nós expressamos é um retrato, né, do nosso interior. Porque a palavra, ela nos define. É por isso que diz que o verbo, a palavra, ela tem que ser criadora, né? O verbo é criador. O verbo é criador. É criador de mudanças, é criador de educação, é criador de sentimentos, de amor, mas é também um veículo em que nós nos utilizamos para magoar, para ferir, para lamentar, para deixarmos para os nossos semelhantes uma imagem negativa daquilo que somos ou daquilo que ainda não somos, temos tanta vontade de ser, e o recado está aí, né? Para todos nós. Então a palavra, ela nos define, e se nós pegarmos aqui o teor desta mensagem, ela diz que nós precisamos cuidar urgentemente da direção em que nós estamos colocando o nosso coração. Porque o nosso coração é que vai alimentar todo este universo de coisas perversas, de maldade, que nós alimentamos por um espírito de rebeldia. É através desta rebeldia que nós perdemos a nossa harmonia, a boa harmonia para vivermos. Sabe, não tem coisa melhor. A gente fala aqui todo dia de paz, amigo, paz no lar, porque isso eu vejo em todo canto, amigo. É na minha casa, é na casa do meu vizinho, é na casa dos meus amigos a quem eu visito. Eu vejo, amigo, a falta de paz. As pessoas geralmente brigando por questões que não agregam, não levam a nada. Coisas que podem ser resolvidas através do diálogo e, ao mesmo tempo, por um processo, amigo, de renúncia. Não serve para a minha felicidade, encerro o assunto. Não sou feliz naquele ambiente, me calo, me saio, sabe, guardo silêncio e permito que as pessoas que participam agora, atuam como opositoras à minha mensagem, ao meu recado, elas reflitam, porque a reflexão, ela não é aquela que se dá de momento. Uma mãe, quando chama a atenção de um filho, o famoso caramba ou puxão de orelha, popularmente falando, raras vezes o filho vai entender no momento, mas no decorrer das horas em que ela pede que ele fique, é o famoso castigo, né? Que ele ficava dentro do quarto sem poder sair, sem poder brincar com os coleguinhas, sem poder usar seus brinquedos, era que daqui a pouco ele entendia, aí vinha e pedia à mãe, né, o perdão, porque já compreendia que estava errado. Então, amigo, a vida faz isso com a gente. Nós estamos no universo, no período adulto do nosso corpo, porque espiritualmente ainda nos comportamos como crianças, eternas crianças, e dessa situação ainda não nos libertamos, e a partir de agora a gente começa a compreender, olhar para trás e entender, puxa, aquele recado foi para mim, aquele conselho era para meu bem. Se eu evitasse este ou aquele conflito, eu não estaria agora no estágio de perturbação em que eu me encontro. Por isso que a palavra, ela nos define e ela provoca a harmonia, e esta harmonia é que vai nos assegurar a felicidade. Quando Jesus afirmou que o que sai do coração e da mente pela boca
É força viva. É, amigo. Força viva. Lembra que eu falei aqui, ó? Atrai positivo, negativo. Repele negativo e fica só o positivo se eu quiser. Sabe por quê, amigo? Porque da nossa alma, do nosso coração, só sai coisas que não servem, o verdadeiro lixo, e é deste lixo que se torna um movimento destruidor das nossas melhores aspirações ou os nossos melhores desejos. Então você vê aqui, ó, a casa que uma criatura só vibra para o mal, a casa em que a criatura só abre a porta para pessoas negativas, pessimistas, para baixo, amigo, a casa dela vira uma casa de ruínas. Ruínas de tristeza, de solidão, e você vai ver, amigo, é uma casa que nunca vai se colocar um móvel novo. Pode observar, há casas que você vai, amigo, e ali não tem um móvel novo, nada é novo, tudo é velho. E o que entra ali por uma novidade é um lixo. Lixo, amigo. Sabe por quê, amigo? Porque quem vai ali vibra tão negativo que você tem a sua televisão e através destas frequências, dessas criaturas vampirizantes, que vai à tua casa para sugar a tua energia, que quando ela vai embora te dá uma sonolência tamanha, você estava preparado para ler um livro, fazer uma leitura, assistir uma programação na televisão, sair de casa para resolver alguma coisa, você é tomado pelo desânimo, você é envolvido pelo medo. Então a tua casa vira este universo em ruínas que reclama, amigo. Olha, não é conserto não, porque tem casas que a ruína, ela não aceita, ela não permite a reforma. Você vai ter que derrubá-la e a partir da sua base você vai ter que fazer tudo outra vez. Tudo outra vez. Sabe, então, aquilo que está dentro de mim, aquilo que eu dou é o que está dentro de mim, amigo. Ninguém colhe uma jaca lá na mangueira. Não, amigo. Ninguém colhe uma manga lá na goiabeira. Cada árvore o seu fruto. Cada um só dá o que tem. Então, quando você está falando educado com a pessoa e o camarada vem com agressividade, aí você para, opa, esse camarada, a origem dele qual é? É a origem daquela favela, não é? Tenebrosa, amigo. É a favela tenebrosa, amigo, da violência, da agressividade, da criminalidade, do estupro, do conflito em família, aonde ali ninguém se entende, ali ou você vive obedecendo ao universo errado ou você não tem vida de paz. É, amigo. Sabe, eu sempre falo do grande professor, que ele dizia assim, para tirar o homem da favela, tem que tirar a favela que está dentro do homem. Não é assim, né? O ditado é, amigo. Esta favela que está dentro de mim está repleta aí de maldade, de ambição, de preconceitos, de conflitos. Então, amigo, cada um só dá o que tem. Então, quando Jesus falou, o mal não é o que entra pela boca, é o que sai. Por isso precisamos, olha, como dizia Ariano Suassuna, em boca fechada não entra mosquito. Está falando para quem, amigo? É um monte de crianças, você está falando, achando que está sendo legal, você está orientando, você está esclarecendo, você é engraçado, você é nota 10, todo mundo gosta de você. Mas você não sabe que dentro daquele grupo ali que está dando gargalhadas com as tuas palavras, alguém está te ouvindo para daqui a pouco multiplicar as tuas palavras de forma errada, te comprometendo e te deixando em maus lençóis. É isso, amigo. Então precisamos ter cuidado com as nossas companhias mentais. O louco,
vai te envolver com a loucura dele. O desequilibrado vai transferir o desequilíbrio dele para você. Aquele do lixão, ele vai levar o lixão que está na casa dele, na alma dele, na família dele para a tua casa e vai fazer com que você transforme a sua alma num depósito, amigo, de desgraça, de ruínas. Olha o avião. O avião é assim, ó. O avião, ele prepara a sua saída do aeroporto. Ali tem um computador. Ali já está tudo informado, né? Alimentado por quem vendeu a passagem, por quem recepcionou os passageiros. Tudo ali está sendo alimentado, né? Cada vez que o passageiro passa na catraca para seguir aquele corredor para entrar no avião, ali está sendo registrado. E ali tem um painel onde está o piloto e está tudo sendo ali gravado. Chegou a hora da partida, é automaticamente ativado 2 botões. O piloto vai ativar o piloto automático. O que é o piloto automático? É aquele em que uma bússola já está dizendo qual é a direção que o avião vai percorrer. Para ele mudar o seu roteiro, ele vai primeiro avisar a base de que ele vai precisar fazer uma mudança de roteiro por qualquer outra necessidade. Se ele precisar ter que voltar, ele vai avisar que vai voltar. E o outro botão que vai ser ativado é o chamado botão da caixa preta. Sabe o que é o caixão da caixa preta, amigo? É aquele botão em que, nesta caixa preta, vai ser registrado tudo que vai se passar no avião. Os comandos, os direcionamentos, toda a comunicação do piloto com o copiloto, com a equipe da retaguarda que está lhe dando apoio naquela viagem. Então, quando o avião chega no aeroporto, em que ele é levado para uma revisão para a próxima viagem, aquela caixa preta, ela é repassada, tudo aquilo que está nela gravada, para um outro computador, que qualquer ocorrência que houver ali vai ser pesquisado, a ocorrência vai ser pesquisada e vai se entender por que aquilo aconteceu. Então, é quando o avião cai, né, a Air France, quando nós tivemos aquela coisa triste em 2008, em que o avião seguia do Rio de Janeiro para Paris, e o avião caiu, né, quilômetros depois de Fernando de Noronha, que foi aquele fato triste, em que ninguém achou a caixa preta. A Air France, ela contratou uma equipe especializada, pagou milhões, amigo, de mergulhadores especializados que foram até as profundezas do mar resgatar aquela caixa preta. Aí tu pergunta, qual a necessidade de gastar milhões e milhões para obter aquela caixa preta? Sabe por quê, amigo? Sabe qual é o objetivo? É reparar onde estava o erro, para que, quando fosse fabricar os próximos aviões, pudesse entender onde é que estava o erro, o dano, para ser corrigido, e os novos aviões não teriam mais este ou aquele equipamento. Então, o que é que tem a ver a conversa de hoje com o avião? Vou dizer aqui para você o que é que tem. A caixa preta do avião é equivalente à nossa alma. Tu entendeu agora? Tudo que nós praticamos, amigo, fica registrado na nossa alma. Que o espírita diz o perispírito. Está ali gravado, amigo. O bem que você faz para alguém, a caridade, a palavra amiga, o pão com margarina, do outro dia um pão com queijo, do outro dia um pão com ovo, é uma xícara de café, é uma xícara com leite, é um irmão que bate a porta precisando de um pacote de arroz, de cuscuz para alimentar a sua família. É alguém que está passando por necessidade. Tudo aquilo que você faz por alguém, amigo, está sendo registrado na tua alma. A partir de agora, além do pão com a xícara com leite, do pacote de arroz, do macarrão que você vai mandar para uma família, você vai lembrar de uma caridade primordial que nós não sabemos praticar.
Ouvir, amigo. A gente fala muito, amigo. O camarada chega junto de mim, fala. Ele é santo, ele é inocente, ele é a vítima. E nada daquilo que ele diz que está sofrendo foi ele que provocou. A partir de agora a gente vai aprender a ouvir, porque quando a gente começar a ouvir o outro a falar, o drama, a dor, o sofrimento, a gente começa a compreender de quantas faltas precisam ser corrigidas, quantas aulas da escola da vida a gente precisa ainda cumprir marcar a nossa presença, corrigir o que está errado em nós. Então a palavra, quando eu disse que ela nos define, ela nos determina desta harmonia que nos aproxima dessa felicidade que a gente quer. Então, tudo isso que eu faço de bem fica aqui registrado, e o mal também, amigo. Também, amigo. Tu entendeu, amigo? Mas, Alexandre, é por isso que eu não faço nada. Sabe? Então é melhor não fazer nada. Não, amigo, às vezes a pessoa que erra, ela tem mais mérito do que você, que diz para mim que é melhor não fazer nada. Sabe por quê? Porque aquele que erra, ele está propenso, através do exame de consciência, a se corrigir. É diferente daquele que não faz nada, porque ele não sabe o que é certo e o que é errado. E vai passar a vida toda ali, ó, dormindo, esperando, né, milagres acontecer para que a vida dele se modifique. Então, quando eu pratico bem, não quer dizer que eu vá ser um santo, mas um fenômeno acontece na minha vida. Sabe qual é o fenômeno? Na hora que eu estou passando pelas provações, pelas dificuldades, pelos perigos existenciais, o socorro vai chegar. Mas sabe qual é o socorro que vai chegar? É porque a minha alma vai, como imã, vai trazer para o meu encontro aqueles que virão me socorrer, assim como um dia eu socorri desinteressadamente aquele que precisava. Entendeu? Agora, por isso que diz, olha, a tua caridade é ter um advogado em toda parte, amigo. Ah, Alexandre, eu fiz tanta maldade, mas um dia eu aprendi a bondade. Quer dizer que Deus vai isentar que eu sofra? Não, amigo. Deus vai fazer você entender a partir de agora que este sofrimento que você está passando hoje é fruto, olha, do erro que você praticou ontem. E Deus vai proporcionar em você o entendimento da paz de espírito, da resignação. Eu aceito a minha vida como ela é. Diga para você mesmo agora. Eu aceito a minha vida como ela é, mas continuo trabalhando para que a minha vida melhore, evolua, cresça. Agradeço a Deus todas as manhãs e sei quantas provações eu já ultrapassei, quantas vezes eu fui liberto, fui salvo. Como diz meu irmão evangélico, houve ali uma salvação, amigo. Papai do céu facilitou, mostrou um caminho que eu seguisse para não sofrer a pena daquela maldade que estava, muitas vezes até, determinada para mim. É aquela rua que você vai e ali tem um bandido e uma voz íntima te diz, volta ou dobra ali, ou para falar com aquele amigo e evita-se que o mal te aconteça. Eu volto já já e continuo nesta conversa que a gente está tendo no dia de hoje.